Bem-vindo ao Pode Resenhar! Chegamos aos 100 programas de resenhas. Eu nem acredito. Foi uma trajetória que até que não foi tão árdua. Eu ia falar aqueles discursos clichês. Não, foi uma trajetória tão árdua, difícil. Não foi bacana. Porque essas resenhas que eu faço são coisas que eu gosto de ler, que eu li, que me trouxeram satisfação pessoal. Então é legal eu dividir isso com vocês. Agradeço a todos que assistiram esses programas de resenhas aqui e quero agradecer principalmente aos nossos 2 apoiadores. A gente está com uma campanha do Apoia-se aí, apoia.se/podedebater. Você acessando, você pode nos ajudar com valores de 2 até 10 reais. Então, Daniel Benazoli e Carlos Eduardo Salvador, muito obrigado pelo apoio de vocês. E até o final deste ano eu vou chegar nas 200 resenhas. Por quê? São 100 programas, mas hoje, por exemplo, eu vou fazer 6 resenhas. Então, nem todos os programas foram com uma resenha só. Então, das resenhas eu já passei de 100, mas eu vou chegar nas 200 resenhas. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para quem está chegando agora é que essas resenhas que eu faço, elas não são aquelas que contam a história toda, nem que dão spoilers, né? Eu só mostro o quadrinho, falo dos pontos positivos e negativos para que você possa decidir se você quer comprar ou não. As histórias mais antigas, aí sim eu falo um pouquinho mais, né? Eu posso falar um pouco mais a fundo do conteúdo da história, porque é uma história que já está lá na década de 80, década de 90 até. Dos anos 2000 para cá eu sou mais comedido. Mas muito obrigado por ter acompanhado até aqui e vamos para as resenhas! Antes de começar com as resenhas de hoje, eu quero mostrar as comprinhas que eu fiz essa semana, que foi Biblioteca Gaiman, que vem com esses marcadores de página aqui. Olha que coisa legal! Forma uma imagem aqui, são 3 marcadores de página. Biblioteca Gaiman número 1, espero que seja lançado o número 2. Aqui são histórias do Gaiman que a gente não tá... algumas já foram lançadas aqui no Brasil, né? A gente não está acostumado a ver elas tão constantemente, né? Mas, por exemplo, As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro, título comprido. Criaturas da Noite, que já foi publicada aqui. Mistérios Divinos, já foi publicada também. A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch e Arlequim Apaixonado, que também já foi publicado. Então, esses 2 aqui são inéditos e as outras são republicações, mas agora num volumão bonitão aí pra gente ler. Comprei finalmente Black Hole de Charles Burns, essa obra aqui que já é um clássico, né? Comprei também Primavera em Chernobyl, ou Chernobyl, acho que é Chernobyl porque tem um acento aqui, mas enfim, é uma palavra russa, não sei como se pronuncia, que também ficou nas listas de todo mundo dos melhores quadrinhos de 2020, né? Então consegui comprar. E agora, Gibi Comunista, hein? Se você não gosta, sinto muito. Che, da Comic Zone, conta aí a história do Ernesto Che Guevara, com roteiro de Osterheld e desenho dos 2 Breccias, pais e filho, Alberto Breccia e Henrique Breccia. Olha só que coisa linda esse lançamento da Comic Zone. E eu comprei tudo em promoções, por isso que eu fiz essas comprinhas aí, porque esses gibis são muito caros. E agora vamos para as resenhas da semana, as leituras que eu fiz durante essa semana. A primeira delas é Sop, da Philippa Rice, Os Pequenos Detalhes do Amor. E pela Fábrica 231, que é um selo da editora Rocco. Cara, é uma grata surpresa esta HQ, porque assim, se você tá triste, lê essa HQ aqui. Ela é muito bacaninha porque ela fala de da relacionamento da Philippa Rice. Ela publicava isso num blog ou na internet de alguma forma. E aí ela coletou nesse gibi aqui, que conta a história do relacionamento dela com o namorado, Luke. Então conta desde quando eles estavam se conhecendo, né, o dia a dia deles, e até eles irem morar juntos. É muito legal, muito singela a obra, né? Conta aí as pequenas coisas do dia a dia. Então quem é casado, quem namora, quem tem um relacionamento, vai se identificar muito com esse quadrinho. É muito legal porque ela tem um desenho que é bem simples, mas é detalhista. Então, por exemplo, você vai ver esse quadro aqui,
onde ela está no quarto dela, tem todos os detalhes do quarto, as coisas embaixo da cama, no quarto do namorado também, né? Então, o desenho dela, embora seja... ele é simples, mas ele não é simplório, uma frase que eu sempre uso aqui, né? A narrativa dela é muito boa, é bonita, ela usa esses tons de preto, tons não, ela usa esse chapado, né? De preto e de vermelho, e aí ela dá as tonalidades com o traço, né? E com a grossura das linhas. Olha só que legal, um desenho que às vezes tem contorno, às vezes não tem. Então é uma coisa bem feitinha, né? Bem desenhada, mostra todos os detalhezinhos do relacionamento dela com o namorado. Tem briga? Tem discussão? Aí você vai ter que ler para descobrir, tá? Mas eu recomendo assim porque é uma coisa que não tem nenhum tipo de aventura, emoção, drama, mas conta o relacionamento no dia a dia desses dois personagens e vai deixar seu dia mais gostoso. Tenho certeza disso. Depois vem clássicos do cinema, Turma da Mônica, O Senhor dos Pincéis, As Duas Cores, que é a sátira, né, da série Senhor dos Anéis, aí, nessa série Clássicos do Cinema, que é muito boa. Eu recomendo, é uma série muito legal. Os roteiros são do Flávio Teixeira de Jesus, o cara é fera nos roteiros, tá? E aí eles fazem sátira ao Senhor dos Anéis, né? Que é o Senhor dos Pincéis. Então, com essa coisa do quadrinho, eles brincam com o Sauro, o olho que tudo vê e tudo mais. O Bugu faz às vezes de Gollum aqui, né, na história. Ao invés de ser o Saruman, é o Sarufei. Sarufei, porque é o Capitão Fei. Então tem essas brincadeiras aqui. Eu não vou ficar mostrando tudo aqui para não tirar a graça da história, mas é uma sátira muito bem feita, tem todos os personagens aqui, as piadas são engraçadas, tem uma cena aqui que vai ser épica, eu não vou mostrar aqui, porque é uma hora que chegam os cavaleiros, eu vou chamar os cavaleiros, e aí chegam os cavaleiros, e eles fazem homenagem a um monte de série em uma página só. Então eu não vou mostrar para não tirar a graça, porque quando eu vi, eu fiquei muito surpreso, e é uma surpresa boa, assim, e o jeito que eles fizeram foi muito bacana. Aí depois eu passei para ler Gibi de Herói, Novos X-Men do Grant Morrison, que está saindo agora tudo em capa dura aqui pela Panini, nessa coleçãozinha aqui, que forma essa lombadinha, né, e... conta todas as sagas dos Novos X-Men feitas pelo Grant Morrison. É engraçado porque assim, eles tinham, o Morrison fez em inglês, esse título é New X-Men. Por quê? Porque quando você virava de cabeça para baixo isso aqui, ele sempre ficava New X-Men, né? Eu acho que poderia ter deixado essa brincadeira aqui e depois aqui dentro aí repetir a página escrito Novos X-Men, sabe? Eu acho que as pessoas iriam entender, enfim, porque isso aqui é leitura de nicho, né? Não sei se leitor novo vai pegar isso aqui e ficar confuso com isso, né? Enfim, é só uma ideia, mas agora já foi. Então aqui são as histórias dos X-Men recontadas pelo Morrison a partir dos anos 2000. E foi uma saga muito boa, eu acho ela muito boa. Relendo, ela continua boa. Entretanto, o que me deixa um pouco incomodado é que, assim, todos os personagens têm uma fala muito pomposa, exceto o Wolverine. Então, por exemplo, a Cassandra Nova, que é a vilã, que até o Cíclope tem uma fala pomposa, sabe? Você colocar isso na voz do Xavier e do Fera, beleza, né? Mas assim, eu acho que os personagens principais têm um jeito de falar muito igual, mas é só isso. A trama ela é muito boa, esse jeito de apresentar os personagens aqui no início também é bem legal. Eu acho que eles pensaram isso em novos leitores, né? E também uma coisa que foi bacana nessa série do Morrison é ele inserir mutantes que não são lá todos modelos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem todos os mutantes aqui, eles são bem diferentes em si, bem diversos, né? Por exemplo, uma outra coisa aqui, antes de eu falar do personagem que eu mais gosto nessa série, eu vou falar dessa edição aqui, que ela foi lançada em formato widescreen. Na verdade, foram 2 edições anuais lançadas em formato widescreen, que ele se perde aqui nessa edição, né? Porque quando ela foi lançada, ela abria
né, da direita para a esquerda aqui, né, no formato de leitura ocidental, e realmente parecia que era widescreen. Agora aqui tudo bem, ela continua aparecendo widescreen, mas aí você tem que ficar virando o livro, né, então perde um pouco do sentido do lançamento original, tá? Mas é um detalhe também, né, nada que vai impedir que você entenda a história, que você consiga ler, é só virar o gibi, cara. É só um detalhe que eu tô falando aqui, é bobeira. Não vai te interferir em nada na sua compreensão da história. E o personagem que eu mais gosto é o Biko, cara. É muito legal, porque assim, ele é todo estranho, né? Assim, pelos padrões de beleza que os X-Men aparecem, né? E aqui vai se mostrar nessa cena o que o Morrison fez. Ele deu realmente diversidade pros mutantes, não tem só mutante bonitinho, engomadinho, como era a primeira turma lá do Xavier, né? São todos diferentes, assim, tem esse cara aqui que tem o esqueleto aparecendo, né? Que tem um exoesqueleto. Então, assim, a diversidade foi muito maior com o Morrison. Isso foi a grande sacada que eu acho que ele teve aqui. E aí eu não vou mostrar mais, você lê para você também ter as mesmas sensações que a gente teve na primeira leitura, quando a gente fez lá atrás, né? Aí eu li esse aqui, Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é da Kabi Nagata, lançada pela New Pop. Cara, quando eu li esse quadrinho aqui, quando você lê esse título, você fala, vai ser um livrinho de sacanagem, né? Vai falar sobre experiências LGBT, que ia mais, não sei o quê. Mas não é isso, viu? Me surpreendeu muito, porque conta a história. Por que ela chegou nessa experiência lésbica, né? Por que ela teve essa experiência lésbica? Eu não posso ver as páginas aqui que eu vou mostrar. Porque ela é uma pessoa, a autora, que tinha muitos problemas seríssimos de aceitação, de depressão até, de ansiedade e de não se encaixar no mundo, que isso daí todo mundo já teve em algum momento. Só que é o seguinte, isso daí não foi na adolescência dela. Ela ficou parte da primeira vida adulta lá, com esses problemas, e ela só foi se relacionar com uma outra pessoa aos 28 anos, e ela contratou uma garota de programa, né? Que é uma garota de programa para atender lésbicas. Então, ela conta todo esse processo que ela viveu e como que ela se libertou disso. Cara, é um gibi muito bacana, me surpreendeu assim a história. Eu pensava, pelo título, eu pensava que era outra coisa, mas é muito legal para mostrar que você pode, né, conseguir achar um caminho diferente na vida, não aquele que as pessoas querem para você, tá? Leiam o quadrinho, ele primeiro ele começa meio angustiante, dá até vontade de parar de ler, mas o final vale a pena, tá? O final vale a pena. Depois eu peguei aqui e li Daniel Close, com David Boring. O Daniel Close é um cara que ele tem uma obra muito prolífica, né? E ele tem um tipo de narrativa que ela é não convencional. Então, você não vai achar que um gibi com uma história convencional. Aparentemente, ela parece uma trama convencional. O David Boring é um cara que boring em inglês é chato, né? Tipo assim, seria o David chato, o Davi chato. Mas assim, a vida dele não é muito chata, não. A vida dele é cheia de coisas, né? Ele na verdade, ele é um cara que trabalha como atendente de uma loja, tal, e ele busca um relacionamento, ele se relaciona com várias mulheres, e aí ele acha uma mulher que ele quer se relacionar com ela, ele fica obcecado por ela, né? Ele começa a seguir a moça e tudo mais. Ele mora com uma amiga lésbica, que eles dividem apartamento, e depois desse relacionamento aqui acontece um acidente. Opa, essa parte aqui, acontece um acidente com ele, e aí tudo tem uma reviravolta muito estranha. E também tem algumas tramas, no caso das narrativas do Close, que são tramas bizarras, assim. Então, acontece um acidente com ele, ele vai para uma ilha da família, e chega um cara e fala que tá tendo uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Então, numa trama suburbana, digamos assim, tem essa trama paralela aí dessa guerra biológica, aparentemente, mas nada é o que parece nas tramas do Daniel Close.
É um gibi com preto e branco, desculpem, com só algumas páginas coloridas de capa, né? Então, eu recomendo aí David Boring. Aliás, eu recomendo tudo do Daniel Close. Se você não conhece ainda, tem também essas páginas coloridas de um gibi que ele lê durante a trama. Então, e é aquele gibi que é assim, ó, ele não tem uma... Todo mundo vai ter a mesma compreensão. É diferente, por exemplo, do X-Men, que você leu, todo mundo leu a mesma coisa. Aqui não. Cada pessoa vai extrair aqui um tipo de resultado dessa leitura. Não é um quadrinho que ele tem uma leitura fácil ou uma trama que todo mundo vai compreender da mesma forma. Mas eu recomendo David Boring, do Daniel Close, que foi lançado pela editora Nemo, e agora a Script vai lançar algumas obras dele também. Essa coleçãozinha aqui da Nemo tem várias obras do Close, tem o Mundo Fantasma, né, o Ghost World, tem como uma luva de veludo moldada em ferro, e tem também o Wilson não é da mesma coleção, e tem o Paciência, que é da mesma coleção, e tem o Wilson, que foi lançado, se eu não me engano, pela Companhia das Letras. E agora a Script está lançando também. Faltam poucas edições aí para a gente ter uma coleção do Daniel Close completa aqui no Brasil, hein? E por último, e não menos importante, aliás é o mais importante, a leitura mais legal que eu fiz essa semana, que é, você tem que falar assim italiano, Spettacolare Meneghetti, do Cashfire, nosso colega que a gente já entrevistou aqui. Essas letras aqui, meus amigos, da capa, essas letras da capa foram feitas pelo nosso integrante aqui do Pode Debater, Adilson Terrível. Esse cara aí é um artista também, viu? Vocês precisam conhecer mais o Adilson Terrível. E ela já começa com essa guarda aqui, com esse desenho magnífico aqui de São Paulo da década de 30, né? A história, ela é contada a partir de uma perspectiva do futuro para o passado, e é legal que ele colocou aqui em italiano, né? O editorial aqui em italiano. Edizione, roteiro, desenhos e capa, Cashfire, progetto grafico, diagramazioni, Will, direttore Gabriel Weiner, editore-chefe Rafa Pinheiro, co-direttore Francisco Cunha, revisione Tiago Borges e Rafael Kraus, comunicazione Pedro Ivo, commerciale Pedro Curi, logotipo Adilson Terrível, fonte dos balões Arion Vu, gráfica de impressione Pancron. É muito legal o jeito que ele colocou aqui, ficou uma homenagem aos italianos, bem bacana. E aí tem uma abertura aqui do Heródoto Barbeiro, que é um cara que é um grande jornalista paulista, né, principalmente, e que sabia da história do Meneghetti. O Meneghetti existiu, tá, gente? Só para dizer para vocês aqui, o Gino Meneghetti era um cara que era um ladrão da década de 30, mas era um ladrão do bem. Como assim ladrão do bem, Amália? Você é a favor do roubo? Você é a favor da bandidagem? Não é isso, gente. A gente precisa entender, às vezes, os contextos das histórias das pessoas, tá? E aqui é o seguinte, ele faz até uma brincadeira aqui, o Cashfire, criticando o Homem-Aranha, né? Esse menino vai nessa banca e esse senhor Anleto aqui, que é o dono da banca, a banca do seu Anleto, ele começa a contar a história do Gino Meneghetti, que era esse ladrão boa praça, boa pinta. E aí, o que é legal com o Cashfire é que é assim, ele faz essas tintas, esse nanquim escuro, aqui no começo da obra, quando é no presente desse dono da banca, e quando é no passado ele dá essa aguada, esse nanquim com a aguada aqui, muito legal, e conta a história do Gino Meneghetti, que era um bandido do bem, digamos assim, e você vai entender por que ele era um bandido do bem. Tem muita coisa aqui sobre anarquia e comunismo também, que eram as coisas que estavam ali na década de 30 e tudo mais, em voga, né? E conta muito a questão da polícia agindo como uma força repressora do Estado, mas de uma forma muito violenta. Então você vai ver muitas vezes o rosto do Meneghetti aqui cheio de hematomas. Então tem essa coisa da polícia ser uma coisa muito violenta e repressora de uma forma muito errada.
que é o que a gente vê até hoje, né? A polícia às vezes age de uma forma muito errada. Tem os objetivos aqui dos próprios governantes da época, né? Então é uma história muito bem contada, é uma narrativa muito bem feita. Tem muitas homenagens, aqui uma homenagem ao Titanic aqui na história. É uma coisa que você vai ler e vai te dar muita satisfação. Eu recomendo, tá muito barato o custo-benefício desse gibi aqui. Assim, eu não sei, os caras fizeram um milagre, porque R$36 na Amazon. Hoje um gibi desse daqui você não paga menos que 50. Então, vale a pena. E tem uma coisa muito bacana aqui, ó. Aqui ele fez esse desenho aqui no canto da página. Não sei se vai dar para o seu efeito, vai ficar bom aqui, ó. Mas ele se move aqui o bonequinho, ó. Quando você faz isso com as páginas, aquele desenho que você faz nas páginas, ele vai se mexendo, é muito legal. E veio com esse marcador de página aqui, muito bem feitinho também, muito bacana. E vejam só, ele faz aqui na guarda a São Paulo da década de 30, e aí quando você fecha o gibi, a São Paulo atual. Cara, é muito, muito bem feito, né? Muito bem feito, né? Na verdade, eu não sei se é São Paulo atual, porque aqui parece que é antigamente o buraco do Ademar aqui. Talvez seja São Paulo da década de 90, ali, antes da reestruturação do Anhangabaú. Enfim, não sei. Porque aqui a vista tá do viaduto do Chá, então não dá pra gente saber direitinho se é isso mesmo, né? É o viaduto do Chá ou é o Santa Ifigênia aqui? Não, acho que é o Santa Ifigênia mesmo. É o prédio aqui, que era o prédio lá que tinha o Bamerindos em cima. Então eu acho que é o buraco do Ademar mesmo, viu? Enfim, depois o Cash conta pra gente. Então essas foram as resenhas dessa semana. Eu agradeço quem assistiu esse vídeo, eu agradeço aos nossos apoiadores. Se você quiser apoiar também, clique em apoia.c/podebater. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho. Muita gente que assiste esse vídeo não se inscreve no canal. A gente quer chegar aí nos 500 inscritos aí, pelo menos até o final do ano. Então se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que eles conheçam o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima semana. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.